Fala turma, nesse vídeo eu quero te passar um pouquinho sobre risco-retorno. O que faz de fato a sua profissão de trader ser lucrativo não é exatamente a sua taxa de assertividade. Ah, você vai acertar 80%, 90%, isso na prática não existe. O que vai fazer você ser lucrativo de fato é o seu risco-retorno. É você deixar a sua operação correr de acordo com o seu planejamento ou de acordo com a sua estratégia. Então vem comigo para a tela que eu vou te mostrar como melhorar isso e qual é o risco-retorno que eu busco, a forma que eu faço isso aí. Beleza? Então vamos para a tela para você entender um pouco mais sobre risco-retorno. Eu tenho aqui essa planilha para você entender um pouco do conceito e para você entender de fato o que eu estou falando. Repara que aqui ó, no canto direito, canto esquerdo, perdão, a gente tem os riscos retornos de 1 para 3. O que isso significa? Você vai arriscar $100 de alvo, perdão, você vai buscar $100 de alvo, $100 de alvo e vai arriscar perder 300. É um risco-retorno invertido. Você está mais perdendo do que ganhando. Dessa forma, você precisa ser 80% assertivo para ainda sair ganhando uma unidade do que você se expôs. É muito difícil ser assertivo dessa forma, ser lucrativo dessa forma. Você tem que acertar 80% das vezes com risco-retorno invertido. Você vai buscar um alvo de 100 com stop de 300. É quase impossível você manter essa assertividade por um longo período de 80%. Risco-retorno de 1 para 2. Você vai buscar como alvo, deixa eu escrever aqui, alvo 100, stop 200. Você vai ter que ter uma assertividade nesse cenário de 70%. É muita coisa. No longo prazo, você manter essa assertividade acima de 70% para você ser lucrativo é difícil. Então, o que você já começa a entender? Que eu preciso melhorar o meu risco-retorno. A partir do momento que você tem já um risco-retorno de 1 para 1, já começa a ficar o quê? Se você acerta 50%, você já está no 0 a 0. Significa que meu alvo é $100 e meu stop é $100. Você já começa a ficar no 0 a 0, já começa a ficar interessante. Por que então que nós, traders de sucesso, traders que são consistentes, buscam sempre alvos acima de 2 para 1? Porque aqui a matemática fica ao seu favor. Você vai arriscar 100 para ganhar 200. Vou manter os lados. Então eu estou buscando ganhar 200 e meu stop está de 100. Aqui começa a ficar interessante, porque eu preciso ter uma assertividade de apenas 40%. E aqui a gente já está falando de números reais. Tá? Você consegue manter uma assertividade de 41% acima de 40% e se tornar lucrativo. Então, quando se tratando de risco-retorno, tenha em mente isso. Deixa a sua operação correr para onde você imaginou. Eu vejo muita gente que, quando o mercado começa a ir a favor, fica louco, já dá uma suadeira e já quer fechar e quer encerrar a operação, já começa a tremer. Só que quando está no negativo, ele é forte. Não, vai voltar. Ele tem a fé do que vai voltar. Aí ele arrasta o stop, onde era para perder 100, ele já pode perder 200. Ele arrasta o stop para perder 300. Ele vai sempre abrindo o stop para o negativo na esperança de que vai voltar. E o mercado nunca volta. Quando ele começa a ganhar um pouquinho, ele já fecha. E dessa forma, no fim, a conta não fecha. No fim, você não se torna lucrativo. Então, se você armou uma operação, você já sabe quanto que você vai perder. Você já entrou para perder 1%, por exemplo, e já tem o seu alvo, deixa a operação correr. Set and forget. Coloca ali e esquece. Tá? Por quê? Você começa a tornar lucrativo. Você começa de fato a ganhar dinheiro. Operação 3 para 1, ela começa a ser o sonho, né? Porque aí você precisa acertar 30%. É impossível? Não.
Quando você identifica uma operação que talvez tenha um topinho próximo, um fundo próximo, tenta levar seu alvo até esse topo, até esse fundo, para você pegar um 3 para 1, 4 para 1 uma vez ou outra, 5 para 1, tá? Você vai protegendo a sua operação ali, vai subindo o stop gain, para você ter essas operações também que melhora muito a sua média. 3 para 1 você precisa acertar apenas 30%, 31% você já é positivo. Então tenha em mente essa planilha, essa tabela de risco-retorno, tira uma print aí caso você queira, ó. Vou aumentar ela aqui para você tirar uma print, ela não está das mais bonitinhas não, mas dá para você entender. Para você ter em mente, eu preciso buscar pelo menos um risco-retorno de 2 para 1. Pelo menos. Por quê? Aí você não fica naquela ânsia de querer acertar tudo. E aí você já começa a olhar o trade como probabilidade. A partir do momento que você para de olhar o trade como sentimental, como querer acertar tudo, como querer ser o melhor analista, como querer ter a melhor técnica, e passa a olhar o trade como probabilidade, o game muda. O jogo muda. Porque agora você sabe, eu vou errar 60% das vezes. Mas os 40% que eu acertar me torna lucrativo, porque eu busco um risco-retorno de 2 para 1. Então você sabe que de 10 operações, se você errar 6 e acertar 4, com um risco-retorno de 3 para 1, 2 para 1, 4 para 1, 5 para 1, você está lucrativo. E então você começa a entrar para probabilidade, você começa a trabalhar o negócio com métrica. Porque aquilo que você não tem registrado, aquilo que você não mede, não tem como crescer. Vira jogo, vira gambling, vira cassino, vira azar. Você vai ficar clicando ali aleatório, pega um pouquinho de lucro, põe um stop grandão, toma um prejuízo gigante que entrega a semana inteira e você nunca sai dessa esteira, você nunca sai dessa ratoeira de ficar perdendo muito, ganhando pouco, perdendo muito, ganhando pouco. Então, quando você passa a entender isso aqui, o jogo muda. Beleza? Então, reveja esse vídeo se preciso for, veja ele uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias, para ficar sempre fresco na sua cabeça. Eu preciso ter um risco-retorno positivo. E aí, você tem sucesso no mercado. Beleza? Então, bora pro próximo vídeo.